Consultoria, ela desenvolveu todo um trabalho de aplicabilidade do Feng Shui tradicional no nosso dia a dia. E para isso foi feito todo um estudo e pesquisa com mais de 2.000 pessoas durante um período de em torno de 20 anos, sendo que um período de mais ou menos 10 anos foi feito todo um trabalho para a gente conseguir entender essa relação dos fatores energéticos do universo com a interferência no ser humano, que forma que esses fatores energéticos interferem no ser humano. Como, por exemplo, você tem os fatores energéticos do sistema solar, que nós conhecemos no Ocidente, que é o calendário solar. E no Oriente nós temos o calendário lunar. Todos esses fatores energéticos, que eu chamo de fatores energéticos catalíticos do sistema do indivíduo, no indivíduo. Por quê? Quando essas interferência externa interferem no nosso corpo físico, nós vamos ter manifestações comportamentais, ou esses fatores energéticos vão interferir no nosso sistema nervoso e todo o nosso sistema fisiológico. Então, o Feng Shui tradicional, nós dividimos dentro da Vira Feng Shui Consultoria em 11 fases importantes do ser humano. Então, a primeira fase que nós chamamos é a fase do planejamento de trazer um novo ser para esse mundo, quando nós temos todo aquele projeto de vida para ter um filho. Então tem aquelas pessoas que fazem todo um planejamento para o nascimento do filho, e tem aquelas pessoas que às vezes levam as coisas dentro de um sistema normal. Então, dentro do Feng Shui tradicional, você pode fazer um planejamento para o nascimento do ser. Então é aquele momento que que o casal casa e aí quer ter o primeiro filho. Como é que nós vamos nos planejar? Nós vamos ver se as condições financeiras vai estar em condições que a gente possa ter esse filho no momento. Então o Feng Shui tradicional, ele analisa qual é o momento que é mais favorável para a concepção do ser. Então você tem que saber como está a tua saúde emocional, física, psíquica, como está o teu imóvel, se ele está adequado, se você está conseguindo dormir tranquilamente, ou se você não consegue dormir, aí acorda mais cansado. E aí o que acontece? Na hora que você vai fazer a concepção num imóvel que não é muito confortável, ou se você não está naquele período mais adequado para trazer uma criança ao mundo, você vai então ter uma série de dificuldades para conseguir fazer com que aquela criança que vê o mundo tenha uma boa saúde, tenha uma boa prosperidade, tenha facilidade de relacionamento consigo, relacionamento familiar. Como é que vai ser todo esse processo? Então é muito importante você fazer um planejamento. Então o Feng Shui tradicional, ele te dá uma condição de avaliar se aquele período é mais adequado, se não é, qual o período que seria adequado a ter o filho. Não é? Então tem uns que têm filho mais cedo, tem outros que têm filho mais tarde. Isso tudo é em função do período. Então eu dividi o nascimento de um ser, as fases da vida, em 11 períodos importantes. Então o primeiro é a fase do planejamento para o nascimento de um novo ser. Então é importante a avaliação do imóvel e do casal, para que você possa garantir
que você vai ter uma criança com saúde, com prosperidade, com equilíbrio e bom sucesso. A segunda fase é o período da gestação. Então, no momento teve a concepção e vai ter o período da gestação. Esse período da gestação, tem algumas mulheres que se sentem melhor e outras têm mais complicações. Tudo isso é gerenciável a partir do Feng Shui tradicional, porque você vai identificar quais são as suas probabilidades de ter uma boa gestação, se vai ter problema nessa gestação, quais as medidas que você pode adotar para que esse período da gestação seja um período tranquilo. Aí você trabalha um imóvel aonde essa gestante vai ficar, para ela poder relaxar, para ela poder ter uma boa, gerar essa criança com mais saúde, mais probabilidade e não ter nenhuma dificuldade durante a gestação. E se tiver, você amenizar o máximo possível. Isso é possível? Tem como fazer isso. Outra fase importante é o dia do nascimento do bebê. O dia do nascimento do bebê é o que define o destino desse novo ser que veio ao mundo. É aquele momento em que vai cortar o cordão umbilical. Qual é o dia mais adequado? Qual é a hora mais adequada? Então, o Feng Shui tradicional, ele analisa esse dia na interface do planejamento da fecundação com o nascimento. Então, quando vai fazer essa interface? Então, qual é o ano que seria? Qual seria o mês adequado? Qual seria o dia de todo o processo inicial para coincidir com o processo do nascimento? Então, na hora que você veio ao mundo, cortou o cordão umbilical, você tem um destino, você tem um potencial energético de energia que ele chama de essência pura. Depois você passa a viver em função do tempo. Aí é o destino da pessoa. Então é possível fazer essa ponte entre concepção e o dia do nascimento dessa criança para que garanta que ela vai ter uma melhor saúde, uma melhor prosperidade, o caminho. Então a concepção e o nascimento é fundamental. Hoje, a maioria das mulheres faz cesariana. Então você já está mudando o destino daquela criança. Então você tem como com o Feng Shui tradicional, que eu falo mapa do sistema Feng Shui, onde você analisa um conjunto de técnicas, é possível fazer uma ponte entre concepção e o dia do nascimento, para que você possa garantir que essa criança tenha uma boa saúde, tenha uma boa prosperidade, um relacionamento familiar, um relacionamento de trabalho, tenha uma boa vida profissional, o conjunto como um todo. Depois a quarta fase, que é a fase do bebê, que eu chamo de 0 a 3 anos. Essa fase é uma fase muito importante, é onde que essa criança está dormindo. Se essa criança está dormindo numa energia favorável, é o momento do desenvolvimento mental, desenvolvimento corpo físico, personalidade. É uma fase importantíssima, que você tem que analisar a nível do imóvel e alimentação. Então, o que está acontecendo com aquela criança? Se ela está tendo bom sono, se ela não está tendo um bom sono, se ela acorda muito, se ela tem dor de barriga. Como é que é o comportamento dessa criança nessa fase dos 3 anos? Então, é um momento fundamental, que é o momento da formação física e mental dessa criança. Uma quinta fase que eu considero importantíssima é ali de 3 a 6 anos. Né? Isso aí, nós temos uma interface do primeiro período de 10 anos desta criança,
Então nós temos 2 anos antes, 2 anos depois, que pode começar com 3 a 4, 5 ou 6 anos, e que essa fase aí é uma fase importantíssima, é uma fase que vai ter uma concretização vamos dizer assim, da essência pura com o destino dessa criança. Então é um período de 3 a 6 anos, ou 4 a 6 anos, depende de criança a criança, um pode ser de 3 a 5, outro pode ser de 4 a 6, mas vamos ficar aqui entre 4 e 6, que é um período importantíssimo dessa fase da criança. Ele vai passar da fase de bebê para a fase de criança, entrando num primeiro período de 10 anos fundamentais na vida da pessoa. Formação de corpo físico e formação de personalidade. Então é uma fase intermediária em que a criança vai ser fundamental. Nesse período de cortou o cordão umbilical e que ele passa a viver em função do tempo, você tem como analisar se essa criança ela vai ter facilidade de ter estresse, de ter depressão, ao nível de estresse e depressão que pode ter, que se vai chegar no nível de medo, de insegurança, de pânico, bipolaridade. Então você já tem como analisar e perceber esses comportamentos nessas viradas de intervalos que eu falo, fase da vida importantes. Então, na hora do nascimento, de 0 a 3 anos, de 3 a 6 ou de 4 a 6, tem uma grande possibilidade de você aí já ter uma criança que vai ter um estresse, vai ter uma criança que pode ter uma depressão e que você pode ter tipo de doença. Qual é o tipo de doença? Você pode analisar e começar a trabalhar essa criança a nível do imóvel, a nível da roupa, que é a cromoterapia aplicada ao indivíduo diretamente, e a alimentação mais adequada. Como fazer uma gestão alimentar com segurança. Ou chama gestão de segurança alimentar. Por quê? Desde na hora que cortou o cordão umbilical, você pode saber quais são os alimentos que são mais adequados para esta criança. Tá? E evitar de ela ter dor de barriga, de ter uma série de transtornos que vão ser responsáveis, ou os alimentos, as cores que estão sendo usadas nessas crianças e as cores que estão usadas no imóvel vão ser fundamentais para que essa criança tenha um bom desenvolvimento. Então, esse período do planejamento, do lado de quando vai querer fazer o ano que seria mais adequado para, às vezes, iniciar todo o processo de vida desse ser. O período da gestação, o período do nascimento, o período da fase do bebê, de 0 a 3 anos. E esse período aí de 3 a 5, de 4 a 6, como é que vai ser? Esses períodos são fundamentais na vida de uma criança, que é o momento da formação da personalidade. Então, se você tem o estudo do sistema Feng Shui tradicional dessa criança, você vai ter como gerenciar todos os fatores energéticos que interferem nessa vida, na formação dessa criança. Então, é um período, esses 5 períodos iniciais são fundamentais na vida de um bebê. Na fase 6 da criança, nós chamamos o período de 6 a 12, ele pode variar de 5 a 13, de 6 a 14, vamos ficar nessa faixa aqui de mais ou menos 6 e 12. Esse é o momento da formação da personalidade dessa criança. É o momento que define a vida dessa criança. É aquele momento em que ela vai despertar
o que seria ideal para ela desenvolver a nível pessoal, a nível profissional. Então, essa fase é os primeiros 10 anos da criança, né, que vai estar dentro desse sistema aí, que pode ser de 6 a 15, de 5 a 14, mas esse período aí de 6 anos, que é um período de energia pura dos 10 anos, né, dos 10 primeiros anos da formação da personalidade, aí pode definir a profissão, o tipo de trabalho que ele vai desenvolver, qual tipo de esporte vai ser mais adequado para essa criança, né? Então você tem o esporte ativo e o esporte passivo. Então, para uma criança que tem de poder de força física, o esporte ativo é muito mais adequado para essa criança. Se ela é poder de força intelectual, ela vai ser mais esporte passivo. Então, nesse período, as pessoas que não conhecem, não têm essa tecnologia do entendimento do ciclo do ser humano, é um período que começa a botar a criança para natação, que jogar futebol, correr, nadar. Aquelas crianças que têm a tendência para a área do esporte e para a área, vamos dizer assim, da arte como um todo, da música, ela já tem todo um caminho que fica, todo mundo acha bonitinho, começa a jogar futebol, ou começa a cantar, ir para a área da arte. Então, tem toda uma estrutura já bem definida para esse tipo de criança. Mas para aquelas crianças intelectuais, que vai ser um cientista, que vai ser um grande executivo, que vai ser um dono de uma empresa, ele às vezes não, ele já é desde pequeno, que é aquela criança que a gente chama de criança adulta. Ela já pensa como um adulto, ela já sabe o que quer, ela tem região chamada as crianças de talento. Claro que essa criança de talento não vai querer ficar jogando futebol, não vai querer fazer ir para a música, ele quer já desenvolver uma tecnologia, ele já quer despertar para algo. E aí as pessoas, não, ele não está se socializando, ele só quer ficar isolado, ele só quer ficar no computador, ele quer ficar só lendo ou vendo televisão. Sim, cada criança tem um potencial. E se você pega essa criança que tem um grande potencial intelectual, ele consegue sentar atrás de uma mesa, ler, escrever, mexer no computador, mexer no celular, e ele consegue fazer todo um desenvolvimento. E aí você coloca, não, que ele tem que ir para natação, que ele tem que ir para futebol, ele não participa no recreio, na escola com as crianças, para jogar. Não, ele é intelectual. Eu nessa faixa de idade, de 6 a 12 anos, eu ia participar de futebol, ia participar de natação, mas o meu negócio não era isso. Eu pensava em outra coisa. Eu queria minha cabeça estar em outro local. Eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Eu queria entender como é que... Porque um tinha muito potencial de correr, o outro não conseguia, outro se cansava. Por que um, na hora do futebol, um jogava lá na frente, o outro ia ser goleiro, o outro jogava na defesa? Então, por que essa diferença entre um e outro? Então, essa fase é fundamental para desenvolver talentos, descobrir talentos. Então, tem criança com 8 anos, 10 anos, já está na vida profissional, dentro da área do esporte, ou da área da música, da arte, já tem toda uma estrutura que ajuda essas crianças. Mas as crianças de talento, que vai ser cientista, que vai ser um químico, que vai ser um grande empresário, que vai ser um grande estudioso, ele não quer jogar futebol, ele não quer ficar correndo, ele quer desenvolver. A mente dele está em outro lugar. São chamadas crianças de talento. Não aí você quer que ela vai desenvolver as coisas junto com os outros. Não vai, porque o negócio dela é estudar,
é ler, quer tirar nota 10 na escola. Se não tirar nota 10, ela fica brava com ela mesma. Eu tenho vários estudos sobre essa questão. De criança com 6 anos já sabe o que quer. 6 anos ela está definida. Então, os pais, os educadores, têm que prestar atenção nessa fase. Se uma criança não está acompanhando a turma como um todo, tem que analisar se ele não é uma criança de talento. Porque senão, se você quiser que ela faça a mesma coisa que os outros vão fazer, você vai diminuir a intelectualidade dela. E aí você pode gerar um problema de estresse, depressão, medo, que pode levar até suicídio. Isso é suicídio, é quando você pega uma criança de poder intelectual que quer estudar, que quer desenvolver toda uma intelectualidade, e você bota ela para correr, bota ela para fazer natação, aí ela vai se estressar, ela vai gerar depressão, ela vai ter medo, ela vai ter insegurança, e aí ela pode suicídio. Isso é o suicídio. O que é suicídio? Perda de energia. No primeiro momento você tem o estresse, no segundo momento uma depressão, vem o medo, vem as inseguranças, e aí vem o suicídio. Isso é suicídio em criança, em pequeno. Muitas vezes são crianças de talento, e às vezes ela, por querer e por não ser criticada, para não sofrer bullying, ela pega e vai fazer o que as outras crianças fazem. E aí gera problemas, ok? Então nós temos que entender tudo como funciona esse sistema. Da fase de 12 a 17 é uma outra fase interessante. É uma fase que todo mundo quer se desenvolver, despertar, entra a parte de namoro, vem a parte já de querer ganhar dinheiro, já querer buscar um novo caminho. Então é uma fase também importante de 12 a 17. Outro período é o período de 17 a 26 anos. Então, essa fase de período 17 a 26 anos, a maioria dos jovens, que já eu chamo de jovem adulto, ele já quer se casar, ele já quer ter sua própria vida. Então, tudo tem períodos. Então, você estuda esse período também. Uma outra fase importante, que é o adulto de 27 a 60, onde que tem todo o maior desenvolvimento dessa pessoa. E outra fase é a fase do idoso, de 61 a 100 anos. Nós, dentro do Feng Shui, nós trabalhamos com o ciclo do ser humano, que é de 120 anos. E nós colocamos uma média aí de 100 anos, que seria a média ideal em função das atividades que essas pessoas vão desenvolver ao longo do tempo. Então, essa fase de 61 a 100 anos é uma fase importantíssima, porque é uma fase em que, dependendo do potencial energético dessa pessoa, dependendo se ela nasceu na fase do crescimento, ou se ela nasceu na fase do recolhimento. Se ela nasceu na fase do crescimento, ela pode mudar a sua fase de vida, e aí depois dos 60 ela tem uma série de complicações, de problemas até os 100 anos. Mas se ela nasceu na fase do recolhimento e entrou em torno de 60 anos para a fase do crescimento, então essa pessoa vai ter uma longevidade com qualidade de vida. Se ela é uma pessoa de força física, ela vai praticar esporte, ela vai fazer dança, ela vai estar dentro do contexto dali para frente. E se na fase do idoso de 101 a 120, então aquelas pessoas que tiveram um potencial energético de força física, que se tiveram todo um cuidado para não gastar a tua energia vital. Na hora que você vê o mundo, você cortou o cordão umbilical, você tem uma energia vital que é para você viver os 120 anos. Mas em função dos problemas, das doenças, do potencial energético, e você vai gastando a energia adquirida, que quando você
você faz a ingesta de um determinado alimento, você tem uma energia que nós chamamos de energia adquirida. Então, toda vez que você sente fome, você vai comer. Toda vez que você sente fome, você diminui a sua longevidade. Então, o segredo da longevidade está também na alimentação. Então, o ideal é você estar sempre se alimentando em porções menores, com carboidratos, com lipídios, com proteínas, com as vitaminas, com os sais, para que você nunca sinta fome. Porque toda vez que você sente fome, você diminui a sua longevidade, porque você vai na sua energia vital. Então a energia vital, cortou o cordão umbilical, você tem uma energia para viver 120 anos. Se você tem muitos problemas ao longo do caminho, você diminui essa longevidade. Então lá dentro do sistema Feng Shui, você vai identificar primeiro o fator energético. Qual é o potencial energético dessa pessoa, como é que ela gastou essa energia ao longo da vida. Depois a questão da alimentação. Como é que foi essa alimentação ao longo da caminhada da pessoa? Como é que foi o sexo? Como é que foi esse equilíbrio do sexo? O sexo foi usado para você buscar equilíbrio, buscar criatividade, memória, ativar as funções cognitivas da memória, né, do prazer, que é onde vai desenvolver dopamina, serotonina, que são os neurotransmissores do prazer, da satisfação. O que você teve mais ao longo do tempo? Prazer, satisfação ou estresse e depressão? Se você mais ao longo do tempo você teve estresse, depressão, doença, você diminui a sua longevidade. Então, o sexo é importante para você ajudar esse equilíbrio. Outra coisa importante também nesse equilíbrio é a questão do sono. Né? Você está dormindo corretamente, não está dormindo? Como é que esse sono foi na sua vida? Aí depois você tem o pensar. Né? Você tem pensamento só serve para diminuir a nossa longevidade, porque aumenta a nossa respiração, batida cardíaca. E o nosso tempo de vida não é pelo número de anos, é pelo número de respirações. Então, de repente, como foram os fatores energéticos da sua vida? Como foi o alimento? Como foi o sexo? Como foi o sono? Como foi o pensar? Estar pensando, você vai chegar aos 100 anos. E aí você pode chegar entre 101 e 120 anos lúcidos e com criatividade. Eu tive em 2003, por aí, eu tinha uma cliente em que ela tinha 84 anos. Ela sempre foi dona de casa, sempre não deu atenção para a área profissional. E eu tinha uma empresa. O marido veio a falecer e ela assumiu a empresa com 84 anos. E ela tocava a empresa até 90 anos, foi quando eu tive acompanhamento da empresa. Ela sabia tudo, ela gerenciava, ela acompanhava cada fase de produção da empresa, tudo até o resultado final, desde a chegada da matéria-prima até a saída do produto final. Ela acompanhava tudo até os 90 anos. Por quê? Ela nasceu no período do recolhimento. Então ela ficou recolhida até os 50 e poucos anos. Aos 50 e poucos anos, o esposo dela tinha 60 e poucos, veio a falecer e ela assumiu a empresa. Então, com 84 anos, ela estava dentro da empresa. Eu conheci ela com 84, acompanhei até 90 anos. Ela tocava a empresa 100%, sem nenhum problema. Né? Porque ela nasceu na fase do recolhimento, entrou na fase do crescimento, e ela sempre foi uma pessoa muito tranquila, muito reservada, então ela não gastou energia vital. E ela fazia uma alimentação mais balanceada, mais gerenciada, então ela mantinha o equilíbrio e não gastava só a energia adquirida pelo alimento, e não entrava na energia vital. Então o segredo da longevidade, quem chega a 100 anos, quem chega a mais de 100 anos, é estar na energia vital. Como você conduziu a sua vida dentro de todo esse sistema. Então, bem-vindos à Vieira Feng Shui Consultoria. O que nós temos a oferecer
é o entendimento de todas as técnicas do Feng Shui a nível de imóvel e todas as técnicas do Feng Shui a nível pessoal e fazendo uma interface na parte pessoal com o imóvel, gerando a busca do equilíbrio para que nas 11 fases importantes da vida da pessoa, que são as mudanças, que são os entendimentos, você tenha um bom equilíbrio. Esse é o nosso objetivo, você ter longevidade com qualidade de vidas. Bem-vindo à Vera Consultoria, venha conhecer todo o nosso sistema.